Fala galera, tudo tranquilo? Carlos Galassi por lá de cá novamente. Chegou uma dúvida muito interessante sobre cuidados que a gente precisa tomar quando a gente vai voar num local pela primeira vez. Às vezes a gente não para pensar um pouco sobre isso, mas foi muito pertinente e muito interessante essa dúvida. Então vamos lá. Primeiro cuidado que você precisa tomar quando você vai voar num local é a proximidade daquele local em relação a um aeroporto ou um heliponto. É muito importante você saber se aquele ponto, aquela área onde você pretende voar, se ele está próximo de um heliponto ou de um aeroporto e principalmente se ele está dentro da zona de aproximação e decolagem daquele aeroporto. Se eventualmente não é um ponto por onde as aeronaves passam quando elas estão para pouso ou eventualmente quando elas passam assim que elas decolam. Em Salvador a gente tem alguns locais que são característicos por conta disso, né? A gente tem um aeroporto internacional de cara para a praia, então tem alguns lugares na praia onde acontece do avião, a aeronave inclusive de pequeno porte, decolar e logo ela já passar por cima da faixa de areia. Então o primeiro aspecto muito importante que você precisa tomar cuidado em relação ao novo local onde você vai voar é a posição dele em relação a um heliponto ou um aeroporto. Outro aspecto importante é você verificar também as condições de vento daquele local. Porque aqui em Salvador a gente tem uma característica muito própria que é a que a gente chama da viração, né? Que é o momento de virada do vento, onde o vento ele é muito mais intenso no período da tarde. Do horário do almoço, do início da tarde até o final da tarde, é quando você tem uma intensidade muito grande de vento, né? O vento ele aumenta muito. Então às vezes você deixa para fazer um voo no final de tarde, você quer pegar um pôr do sol, ou fazer uma imagem bacana da praia, ou enfim, de algum local, e às vezes a condição daquele local, as condições de clima ou de vento naquele local no período da tarde não são as melhores para você estar voando. Uma outra dica bacana também que você precisa se atentar em relação ao local que você vai voar, por exemplo, em praia, é a questão da condição de maré. Às vezes é bacana você pegar um horário, você dar uma olhada nas tábuas de maré para ver o horário da maré quando ela está mais baixa, para você ter uma faixa de areia melhor, você ter algumas formações rochosas que aparecem, enfim, você tem uma paisagem mais agradável. E uma outra dica também bem bacana sobre voar em um local pela primeira vez é você identificar as edificações que estão no entorno, principalmente em momentos de pôr do sol ou de nascer do sol. Porque às vezes você está imaginando que é muito legal você fazer uma imagem do pôr do sol e você foi num ponto, só que quando você chegou lá você percebeu que tem um morro, que tem um prédio muito alto que está ali próximo, onde o sol vai justamente descer, vai se pôr atrás desse obstáculo e você não vai conseguir fazer uma imagem muito bacana. Ou ele vai interferir no momento de você captar a foto, de você captar o vídeo. Então uma dica imprescindível quando você vai voar num local pela primeira vez é você estudar a área. Verifique a posição que ela está em relação ao heliponto, verifique se o local você tem essa questão de mudança de ventos ao longo do dia, quais são, se for em beira de praia, quais são os horários de maré. Então é isso, estude o seu local com calma, verifique as características dele, né, do entorno dele, de edificações, de obstáculos, de pontos que são interessantes, de eventuais mudanças climáticas ao longo do dia e em relação a helipontos e aeroportos, e voe com segurança e faça ótimas imagens. Grande abraço!